O vento uivava através das costelas esqueléticas da igreja inacabada, um som lamurioso que parecia anunciar o fim do mundo, ou, ao menos, o fim da esperança para qualquer um tolo bastante para permanecer no assentamento de Iron Creek. A neve não caía ali. Era arremessada como pregos contra a terra dura e congelada, açoitando os rostos dos poucos moradores que haviam se reunido para assistir à conclusão da transação. Mai estava de pé na varanda da loja geral, o fôlego preso na garganta, formando uma pequena nuvem de vapor branco que desaparecia instantaneamente na ventania. Vestia um casaco fino demais para aquela latitude, um remendo de lã e algodão grosseiro que oferecia pouca defesa contra um inverno que chegará cedo, e com malícia. A cidade de Iron Creek não era um lugar de bondade. Era uma cicatriz na fronteira, um amontoado de barracos de madeira e estradas enlameadas onde homens vinham cavar prata e encontravam apenas cascalho e dívidas. Mai havia sido parte dessa dívida, uma moeda de troca em um mundo onde a sobrevivência era a única riqueza que importava. Ela mantinha os olhos baixos, encarando as pontas de suas botas manchadas de lama cinzenta, recusando-se a olhar para o homem que agora era seu marido. Os sussurros das mulheres da cidade eram como o sibilar de folhas secas. Falavam dele como fantasma da serra, o homem que não tinha nada, o agricultor que lavrava pedras e colhia poeira. Diziam que vivia em um barraco tão cheio de frestas que o vento apagava o fogo dentro da chaminé. Sentiam pena dela, mas era uma pena misturada com alívio por ser o destino dela, e não o delas. Ele vai deixá-la passar fome antes do degelo da primavera, murmurou uma mulher, apertando o chale contra o peito. Dizem que ele come raízes e casca de árvore, combinação ruim para algo tão delicado. Mai não se sentia delicada. Sentia-se entorpecida, uma estátua esculpida em gelo e resignação. O homem, Silas, estava junto à carroça, conferindo as correias do único cavalo, um animal desgrenhado que parecia tão cansado quanto as próprias montanhas. Era alto, mas curvado, como se o céu fosse um peso físico que ele fosse obrigado a carregar. Seu casaco de couro estava gasto, liso em alguns pontos, rachado em outros, manchado pela graxa do trabalho e pela fuligem de fogueiras solitárias. Ele não falava com as pessoas da cidade. Não se defendia dos insultos murmurados. Apenas trabalhava com uma eficiência metódica e silenciosa, suas grandes mãos enluvadas movendo-se com uma graça que contradizia sua aparência rude. Quando finalmente se virou para ela, o rosto estava sombreado pela aba de um chapéu amassado, revelando apenas um maxilar duro como granito e olhos da cor de um mar revolto pela tempestade. Ele não estendeu a mão para ajudá-la a subir. Apenas fez um leve gesto com a cabeça em direção ao assento da carroça, uma ordem silenciosa que atravessava a distância entre a vida passada dela e aquele futuro aterrador. Mai subiu, os dedos tremendo ao agarrar a madeira áspera. O banco era duro, a carroça, vazia, exceto por alguns sacos de grãos e uma corda enrolada. Não havia conforto, nem promessa de um pouso suave. Quando Silas subiu ao lado dela e estalou as rédeas, a carroça avançou aos solavancos, as rodas rangendo contra os sulcos congelados. Deixaram Iron Creek sem um aceno ou um olhar para trás, saindo da civilização dos condenados e entrando no silêncio branco e cegante da natureza selvagem. A cidade desapareceu atrás de um véu de neve caindo, e com ela o último elo com o mundo que Mai conhecera. Ela estava sozinha agora, com um estranho que não dizia palavra alguma, seguindo rumo a uma pobreza tão profunda que até os miseráveis zombavam dela. O silêncio entre os dois era mais pesado que a neve que começava a se acumular na aba do chapéu de Mai e nos ombros do casaco de Silas. A carroça avançava lentamente, num render monótono de madeira sob tensão que marcava a passagem das horas. Haviam deixado a estrada principal quilômetros atrás, entrando em um caminho estreito e esquecido que serpenteava para cima, rumo aos dentes da cadeia de montanhas. A paisagem ali era brutal e magnífica, um mundo monocromático de rocha negra e montes brancos. As árvores se erguiam como sentinelas congeladas, os galhos arqueados sob o peso do gelo, gemendo ao vento que descia rasgando dos picos. Mai mantinha as mãos cerradas no colo, o frio infiltrando-se pelas luvas, mordendo seus dedos até doerem num ritmo surdo e pulsante. Lançava olhares furtivos para Silas, mas ele permanecia um enigma, o olhar fixo no caminho traiçoeiro à frente. Parecia parte daquela paisagem, tão inflexível e severo quanto os penhascos de granito que se erguiam dos dois lados. Ele conduzia o cavalo com firmeza gentil, nunca usando chicote, apenas o grave murmúrio da voz para guiar o animal pelos montes de neve cada vez mais profundos. Calma, Bess, assim mesmo,
Murmurava, as palavras quase inaudíveis sobre o vento. Era o único som que produzia, um contraste duro com a violência do clima. Mai sentiu uma maré crescente de pânico subir no peito. Para onde ele a estava levando? As pessoas da cidade diziam que ele morava do outro lado da serra, nas terras ruins onde nada crescia. Por que alguém escolheria viver naquele inferno congelado, a não ser que estivesse escondendo algo, ou fugindo de um crime? O frio começou a afetar sua mente, tornando os pensamentos lentos e sombrios. Imaginou um barraco sem telhado, um fogo que não aquecia, uma vida de fome lenta. Um tremor violento percorreu seu corpo inteiro. Silas não olhou para ela, mas se moveu no banco, estendendo uma mão para trás enquanto mantinha as rédeas firmes com a outra. Puxou uma pesada manta de búfalo da traseira da carroça, algo áspero e imenso, com cheiro de fumaça e almíscar animal. Colocou-a sobre ela, acomodando as bordas ao redor de suas pernas com uma surpreendente ausência de hesitação. O peso da pele foi imediato e sufocante, mas o calor começou a se acumular por baixo, retendo o calor do corpo dela. O vento corta mais fundo aqui em cima, disse Silas. Sua voz era áspera como cascalho, pouco usada, mas não cruel. Era uma constatação, sem emoção. Ainda assim, o gesto a confundiu. Um homem que deixaria a esposa passar fome não dividiria sua única manta pesada. Mai puxou a manta até o queixo, enterrando o rosto na pelagem grossa. Obrigada, sussurrou, as palavras levadas pelo vento. Ele fez um único e seco aceno com a cabeça e voltou sua atenção para a estrada. A neve começou a cair com mais força, transformando o mundo em um vazio sem contornos de branco rodopiante. O caminho desaparecia, os sulcos sendo preenchidos em questão de minutos. Avançavam às cegas para o coração da tempestade, e pela primeira vez Mai percebeu que o medo do homem estava sendo substituído por um temor primal dos elementos. Eles eram dois pequenos pontos de vida em um mundo que queria vê-los mortos. O terreno ficou mais íngreme, a carroça inclinando-se em ângulos alarmantes enquanto as rodas lutavam por tração sobre pedras invisíveis sob a neve. A égua, Bess, se esforçava ao máximo, o fôlego explodindo em grandes nuvens de vapor, a cabeça baixa contra a chuva gelada. O vento já não gemia, gritava, rasgando a lona que cobria os suprimentos, ameaçando virar a carroça a cada rajada. De repente, a carroça deu um violento solavanco para a esquerda. Um estalo nauseante ecoou pelo vale, mais alto que o vento. A roda traseira havia atingido um rochedo oculto, a madeira se despedaçando sob a tensão do frio e do impacto. A carroça cedeu, o eixo rangendo contra a terra congelada, interrompendo o avanço com uma finalidade brutal. Silas estava de pé num instante, saltando para a neve que agora lhe chegava aos joelhos. Foi até a traseira, examinando os danos, o rosto sombrio na luz que se apagava da tarde. Mai espiou por cima da lateral, o coração martelando contra as costelas. A roda estava destruída, os raios estilhaçados como graveto seco. Estavam a quilômetros de qualquer lugar, presos numa encosta, em meio a uma nevasca. Silas passou a mão pela madeira quebrada, depois ergueu os olhos para o céu, calculando a luz restante. Foi até o cavalo, soltando o arreio com dedos entorpecidos pelo frio. Vamos a pé, disse, a voz cortando o pânico que subia na garganta de Mai. Ele não perguntou, ordenou. Mas era a ordem de um capitão tentando salvar um navio que afunda. Amarrou os suprimentos, um saco pesado de grãos e uma bolsa menor de mantimentos, no lombo do cavalo, improvisando uma sela de carga rudimentar. Então se virou para Mai. Não podemos ficar aqui. A noite mata nesta passagem. Ele estendeu os braços. Mai hesitou apenas um segundo antes de deslizar para o alcance dele. Silas a pegou com facilidade, colocando-a no chão, mas não a soltou de imediato. Segurou seus ombros, forçando-a a encará-lo. A neve se acumulava em sua barba, as sobrancelhas cobertas de gelo branco. Fique nas minhas pegadas, disse Silas, os olhos presos aos dela com uma intensidade ardente. Não pare. Se parar, você dorme. Se dormir, não acorda. Foi o máximo que ele falou, e o peso daquelas palavras a trouxe de volta à realidade. Mai assentiu. Ele se virou, tomou a guia do cavalo e avançou, abrindo caminho no branco absoluto. Mai o seguiu, pisando nos buracos profundos deixados por ele. As botas dele rompiam a crosta da neve. O vento tentava derrubá-la. O frio tentava parar seu coração.
Mas ela mantinha os olhos fixos nas costas largas do homem à sua frente. Ele era um escudo contra o vento, um ariete abrindo o mundo para que ela pudesse passar. Caminharam por horas, o tempo se dissolvendo numa agonia rítmica de passo, fôlego, passo. O frio era um peso físico, arrastando suas saias pesadas, transformando a umidade em seus olhos em gelo. Justo quando pensou que suas pernas cederiam, Silas parou. Apontou para uma fenda escura na face rochosa adiante, a boca de uma caverna, quase invisível na neve rodopiante. O abrigo era pequeno, um recesso raso na parede do penhasco, curvando-se para dentro o suficiente para escapar do ataque direto do vento. Não era uma casa. Não era quente. Mas estava fora do uivo assassino da tempestade. Silas conduziu o cavalo até o fundo da caverna, onde o teto era mais alto, esfregando os flancos do animal com um punhado de palha seca tirada de um dos sacos. Mai desabou perto da entrada, as pernas tremendo incontrolavelmente, os pulmões ardendo com o ar gelado. Observou-o, exausta demais para se mover. Ele não descansou. Moveu-se com uma energia desesperada, juntando gravetos mortos que haviam sido levados para a entrada da caverna ao longo dos anos, empilhando-os com cuidado experiente. Bateu a pederneira. A faísca lutou contra o ar úmido até que uma pequena chama pegou no musgo seco. Alimentou-a com lascas, depois com gravetos maiores, até que o fogo estalou, lançando sombras dançantes pelas paredes de pedra. O calor foi um choque, doloroso ao devolver a sensação à pele congelada dela. Silas colocou uma pequena panela de ferro sobre uma pedra perto das chamas, enchendo-a de neve para derreter. Por fim, sentou-se, as costas contra a rocha, soltando um longo suspiro cansado. Ele olhou para Mai através da luz do fogo. As chamas suavizavam os ângulos duros de seu rosto, revelando um cansaço que ia além do físico. Enfiou a mão no casaco e retirou uma tira de carne seca e um biscoito duro, partindo-os ao meio. Estendeu a porção maior para ela. Coma. Mai pegou a comida, os dedos roçando-nos dele. Sua pele era áspera, calejada como couro, mas irradiava o calor do fogo. Para onde estamos indo? Perguntou ela, a voz rouca. Precisava saber. O escárnio da cidade ecoava em seus ouvidos. O agricultor mais pobre. O fantasma. Silas mastigou devagar, olhando para o fogo, não para ela. Para casa, disse simplesmente. A terra do meu avô. Dizem que é só pedra e poeira, sussurrou Mai, o medo voltando. Dizem que você não tem nada. Silas então levantou os olhos, e pela primeira vez, algo diferente cruzou seu olhar. Não raiva, mas uma tristeza profunda e contida, misturada a um orgulho estranho e silencioso. Eles veem o que querem ver, disse. Veem a serra. Não olham além dela. Ele gesticulou vagamente em direção à escuridão fora da caverna, ao caminho traiçoeiro que ainda precisavam subir. O vale é protegido. Difícil de encontrar. Mais difícil ainda de manter. Caiu em silêncio, encerrando a conversa como se já tivesse dito demais. Mai comeu a carne seca, observando-o. Ele não era um louco, nem um homem cruel. Era o guardião de algo, parado no portão de uma fortaleza feita de inverno e pedra. Quando o fogo começou a se apagar, ela percebeu que já não tremia de frio, mas de uma estranha expectativa. O homem era um mistério, e a jornada, uma prova. Ela ainda não havia sido aprovada. A manhã chegou não com sol, mas com uma luz cinzenta e difusa que indicava que a tempestade passará, deixando para trás um mundo enterrado em silêncio. O ar estava imóvel, brutalmente frio, afiado como vidro quebrado. Silas já estava de pé antes mesmo de Mai abrir os olhos, rearrumando a carga do cavalo, chutando neve sobre as brasas do fogo. Olhou para o céu, depois para a linha da crista que se erguia acima deles. A passagem abre por 1 hora ao amanhecer, disse, quando ela se levantou, sacudindo a cinza do casaco. Precisamos cruzar a espinha da montanha antes que o vento volte. A escalada que se seguiu foi um pesadelo de verticalidade. Subiam a própria espinha da cordilheira, uma saliência estreita onde um único escorregão significava cair no abismo. O ar ficava rarefeito, fazendo Mai ofegar, o peito subindo e descendo com esforço. Agora Silas permanecia perto, a mão frequentemente segurando o braço dela para firmá-la, sua força sendo a única coisa que a mantinha presa à montanha. Subiram acima da linha das árvores, acima das nuvens, para um mundo de pureza ofuscante. O sol finalmente surgiu sobre os picos,
transformando a neve em diamantes, a luz ferindo seus olhos. Chegaram ao ápice, uma fenda irregular na pedra que parecia uma ferida no céu. Silas parou, o cavalo arfando ao seu lado. Não olhou para trás, para o mundo de Iron Creek e seus julgamentos. Olhou para frente, descendo o outro lado da serra. Virou-se para Mai, e sua expressão mudou. A estoica firmeza se partiu, revelando uma vulnerabilidade profunda. Ele tirou o chapéu, limpando o suor da testa apesar do frio intenso. Você precisa confiar em mim, disse, em voz baixa. O que você vê primeiro não é toda a verdade. É só a casca. Ele fez um gesto para que ela avançasse, para que ficasse ao lado dele, à beira da queda. Mai aproximou-se do precipício, o coração martelando na garganta. Esperava ver um ermo estéril, um talude de pedras e desespero. Olhou para baixo. Abaixo deles, a névoa era densa, um caldeirão giratório de branco que ocultava o fundo do vale. Mas, enquanto observava, uma corrente térmica ascendente rasgou o véu por um instante. Ela viu cor. Não o cinza da rocha nem o branco da neve, mas um verde vibrante, impossível. Foi apenas um lampejo, um indício de musgo, de samambaias, de algo vivo onde nada deveria viver. Então a névoa se fechou novamente. Silas observava o rosto dela, buscando sua reação. A terra respira lá embaixo, disse, a voz agora lírica, despida da aspereza protetora. A montanha a protege. O frio não alcança o fundo. Ele tomou as rédeas do cavalo, guiando-os em direção à descida, rumo ao véu de névoa. Venha, disse, e desta vez era um convite, não uma ordem. Estamos quase no portão. Maio seguiu, a imagem daquele verde impossível ardendo em sua mente como um farol no inverno, conduzindo-a ao coração secreto do mundo. A descida pela névoa foi uma rendição cega à gravidade, um caminho tão estreito e íngreme que parecia menos uma estrada e mais uma queda controlada para o ventre da terra. A névoa branca os engoliu por completo, apagando o céu, o sol e os picos serrilhados que haviam acabado de cruzar, restando apenas o som da própria respiração e o raspar dos cascos do cavalo na pedra úmida. Mais segurou a lateral da carroça, embora agora estivesse caminhando, as botas escorregando sobre a ardósia tornada lisa por uma umidade estranha, pesada contra sua pele. Não era a secura cortante do vento de inverno a que estava acostumada. Aquele ar tinha peso, uma umidade que se agarrava aos cílios e umedecia a lã do seu casaco. À medida que desciam, o silêncio da grande altitude começou a se quebrar, interrompido por um som grave e rítmico que vibrava pelas solas de seus pés. Um som como se a própria terra ronronasse. Silas seguia à frente, uma forma fantasmagórica no redemoinho cinzento, a mão repousando constantemente no pescoço do cavalo para mantê-lo calmo. Ele não falava, mas sua postura havia mudado. A tensão que mantinha seus ombros erguidos contra o frio se dissolvia, substituída por um andar fluido e confiante. A temperatura começou a subir, não de forma gradual, mas em ondas perceptíveis, como se atravessassem cortinas invisíveis de calor. Mai desabotoou o topo do casaco, a confusão disputando espaço com o alívio que inundava seus membros antes congelados. O cheiro do ar mudou. O gosto metálico da neve foi substituído por algo rico, pungente e intensamente vivo. Enxofre, terra molhada e vegetação esmagada. Era o cheiro de uma primavera em degelo, embora ela soubesse que, a centenas de metros acima, uma nevasca provavelmente ainda rugia. Eles atravessavam a camada de nuvens. O vapor se afinava, rasgando-se como papel molhado, revelando o mundo escondido sob o véu. O cinza tornou-se um brilho perolado translúcido. E então, de repente, romperam. Mai parou abruptamente, o fôlego preso na garganta, os olhos se arregalando enquanto a geografia impossível do vale se revelava diante dela. Era uma bacia escavada no coração da montanha, uma anomalia geológica protegida por falésias altas e abruptas que aprisionavam o calor que subia das fendas vulcânicas espalhadas pelo fundo do vale. Acima da borda havia um círculo de dentes brancos e serrilhados, cobertos de neve e hostis. Mas ali embaixo, no fundo da bacia profunda, o mundo era uma esmeralda vibrante e chocante. Vapor se erguia de fendas na rocha, alimentando uma copa exuberante e tomada pelo crescimento, que parecia desafiar a estação, um bolsão de sobrevivência fora das leis do inverno da fronteira. O caminho se nivelou, alargando-se em uma trilha ladeada por pedras retiradas à mão e empilhadas com cuidado meticuloso, conduzindo-os por uma floresta de samambaias e pinheiros altíssimos, gotejando condensação.
Este era o reino que Silas estivera escondendo. Não um palácio de ouro, mas algo muito mais valioso naquele país faminto. Uma fazenda vasta e plenamente funcional, pulsando de vida. À esquerda, jardins em terraços subiam pelas encostas inferiores das paredes do vale, absorvendo o calor geotérmico e a água abundante que escorria do degelo acima. Mai viu fileiras de terra escura e rica, onde vegetais de inverno cresciam com vigor impossível, couve, nabos e folhas largas que ela não conseguia identificar àquela distância. À direita, uma série de piscinas naturais fumegava suavemente, a água clara e azulada caindo em cascata para um riacho central que atravessava o vale como uma linha vital. No centro daquele oásis erguia-se a propriedade. Não o barraco mais pobre que o povo da cidade zombara, mas uma fortaleza de madeira e pedra de rio, construída rente ao chão para abraçar o calor, o telhado coberto por uma espessa camada de relva viva que afundia perfeitamente a paisagem. Fumaça subia lentamente de uma chaminé de pedra, não a fumaça fraca e desesperada de um fogo moribundo, mas a coluna robusta e constante de um lar que nunca se apagava. Silas parou a carroça perto de um grande celeiro, a estrutura sólida e impermeabilizada com piche. Virou-se para Mai, e pela primeira vez ela o viu por inteiro. A sombra da aba havia desaparecido, e a postura defensiva do pária se dissolvera. Ele parecia um rei no exílio, orgulhoso e cansado, em pé no meio da riqueza que protegera com silêncio e desprezo. As fendas mantêm a geada afastada, disse ele, a voz suave no ar úmido, gesticulando para o vapor que subia do solo. As falésias quebram o vento. Isso cria um berço. Mai caminhou em direção a ele, as pernas pesadas não de exaustão, mas do peso da realidade se transformando ao seu redor. Olhou para os terraços verdes, depois para o homem que vestira trapos na cidade enquanto possuía um paraíso. Você deixou que acreditassem que estava passando fome, disse ela, a compreensão surgindo com a força de um golpe físico. Deixou que zombassem de você. Silas começou a soltar o cavalo, os movimentos lentos e deliberados. A inveja é uma lâmina mais afiada que a fome, respondeu, dando um tapinha no flanco de Bess. Se soubessem que isto existe, não pediriam uma parte. Tomariam tudo. Cavariam em busca de prata até que a água ficasse negra e o calor morresse. Ele voltou o olhar para ela. Eu não menti para eles, Mai. Apenas não lhes mostrei a verdade. Procurou nos olhos dela algum julgamento. Bem-vinda ao lar. Entraram na casa. A pesada porta de carvalho girou para dentro em dobradiças de ferro bem lubrificadas, excluindo o murmúrio úmido do vale e encerrando-os num silêncio que cheirava a sálvia seca, cedro e fumaça de lenha. O interior era uma revelação de conforto e beleza prática, uma refutação direta da existência sombria e castigada pelo vento para a qual Mai havia se preparado. O cômodo principal era dominado por uma imensa lareira de pedra que ocupava toda uma parede, o fogo dentro dela ardendo quente e vermelho, lançando um brilho dourado sobre o piso liso de lajes de pedra. Não havia decorações frívolas, nem entalhes intrincados ou exibições de vaidade, mas cada objeto no cômodo falava de ofício e durabilidade. Um grande tiro ocupava um canto, lã ainda inacabada esticada em sua estrutura, tingida em ocres profundos e índigos escuros. Prateleiras alinhavam as paredes, não vazias, mas arqueadas sob o peso de potes de vidro cheios de pêssegos em conserva, beterrabas em conserva e carnes secas. Molhos de ervas pendiam das vigas, formando um teto seco e aromático que sussurrava sobre verões passados. Mai permanecia no centro do aposento, ainda vestindo o casaco, sentindo-se como uma intrusa em um sonho. Silas passou por ela, pendurando o chapéu em um gancho, despindo a armadura de couro do fantasma que fora. Foi até o fogo, remexendo as brasas e pendurando uma pesada chaleira de ferro sobre o calor. Sente-se, disse ele, gesticulando para uma mesa sólida perto da janela. Não foi apenas uma ordem. Ele puxou uma cadeira para ela, a madeira raspando suavemente na pedra. Mai se sentou, as mãos repousando sobre a superfície lisa da mesa, a mente lutando para reconciliar o homem com quem se casara com o homem que vivia ali. Silas foi até um armário, trazendo 2 tigelas de cerâmica e um pão embrulhado em linho. Um pão denso e escuro, não o biscoito duro e rançoso da estrada. Cortou-o com uma faca afiada e limpa, colocando um pedaço diante dela junto com uma fatia de queijo amarelo claro. É simples, disse ele, pousando a comida. Mas é nosso. Mai partiu um pedaço do pão, a crosta estalando suavemente, o interior macio e maleável. Deu uma mordida, e o sabor de fermento e grão explodiu em sua boca,
tão rico que seus olhos arderam com lágrimas repentinas. Era o gosto da segurança. Silas sentou-se à sua frente, observando-a comer, a própria fome esquecida por um momento. Você está segura aqui, disse, a voz baixando para um tom de intimidade que ela ainda não ouvirá. A neve fecha a passagem pelos próximos 4 meses. Ninguém pode descer. Ninguém pode sair. O mundo lá em cima, não importa mais. Na manhã seguinte, a luz que penetrava o vale era difusa e leitosa, suavizada pela camada de névoa que pairava perpetuamente acima das copas das árvores, funcionando como um segundo céu. Mai acordou em uma cama coberta por colchas recheadas de lã, o colchão preenchido com palha perfumada e lavanda. Levantou-se e se vestiu, percebendo que o ar dentro da casa era agradável, o frio das altas montanhas, uma lembrança distante. Encontrou Silas do lado de fora, ajoelhado na terra do terraço de cultivo mais próximo, as mãos enterradas no solo. Ele arrancava ervas daninhas, os movimentos precisos, puxando brotos invasores ao redor das hortaliças de inverno. Ele não parecia um sobrevivente lutando contra os elementos. Parecia um parceiro deles. Mas saiu para se juntar a ele, o chão macio cedendo sob suas botas. Olhou para cima, em direção à borda do vale. Dali de baixo, os penhascos pareciam as muralhas de uma fortaleza, erguendo-se milhares de metros a pique, a neve no topo formando uma linha branca ofuscante contra o azul. Era vertiginoso pensar que haviam descido daquela altura hostil. Meu avô encontrou as fendas depois que um deslizamento de rochas o prendeu na passagem superior, disse Silas, sem erguer os olhos. Sentindo a presença dela, ele seguiu o calor. Ele encontrou a nascente. Levantou-se, limpando a terra escura das mãos, e apontou para uma parte da parede rochosa onde a água caía em cascata para uma série de canais que ele havia escavado na pedra. A água nunca congela. Ela aquece o solo por baixo. Podemos ter 3 colheitas por ano se rotacionarmos bem as plantações. Ele a encarou. Sério. Mas é frágil. Uma única explosão de dinamite de um minerador atrás de um veio pode deslocar as fendas e matar o calor. Por isso vou à cidade parecendo um mendigo, para lembrá-los de que as montanhas tomam. Não dão. Mai olhou para as fileiras exuberantes de vegetais, para as árvores frutíferas que prosperavam nos bolsões mais quentes da encosta, para as abelhas movendo-se lentamente no ar úmido. Ela entendeu, finalmente. A pobreza era um disfarce. O silêncio, um escudo. O tesouro não era prata nem ouro. Era aquela vida impossível e sustentada. Você carregou isso sozinho, disse ela suavemente. Todos esses anos. Silas assentiu, o olhar distante. É pesado guardar um segredo assim. Isso faz de você um fantasma na própria vida. Ele se virou para ela, os olhos intensos. Mas não estou mais sozinho. Esta terra precisa de 2 pares de mãos. Precisa de um futuro. Ele lhe oferecia não apenas um lar, mas uma conspiração, uma parceria na guarda daquele Éden oculto. Mai abaixou-se e apanhou um punhado de terra. Estava quente, viva e escura. Apertou-a, sentindo o potencial, a promessa de crescimento. Semanas tornaram-se um mês, o tempo marcado não pelo calendário da cidade, mas pelos ritmos do vale. O inverno rugia acima da borda, tempestades uivando pelos picos, visíveis apenas como nuvens cinzentas rodopiantes que escureciam o teto de névoa. Mas ali embaixo, na bacia, a vida seguia em uma tranquilidade silenciosa e úmida. Mai encontrou seu lugar naquele ritmo. Assumiu a secagem das ervas e o controle dos intrincados canais de irrigação que alimentavam os terraços, aprendendo a linguagem da água e do solo. Ela e Silas trabalhavam lado a lado, falando pouco, mas compreendendo muito, o silêncio entre eles transformando-se de um vazio constrangedor em uma solidão compartilhada e confortável. Eram as únicas 2 pessoas na Terra, Adão e Eva, em um jardim construído sobre um vulcão. Numa noite, quando a luz se apagava num roxo profundo e marcado, sentaram-se na varanda da casa de pedra, observando o vapor subir das piscinas para se misturar à névoa acima. Silas remendava um arreio, o couro rangendo em suas mãos. Mai descascava ervilhas em uma tigela, o estalo das vagens sendo o único som agudo no crepúsculo. Ela olhou para as mãos dele, fortes, capazes. Mãos que haviam construído aquele mundo e depois erguido um muro de mentiras para protegê-lo. Percebeu então que os habitantes da cidade, com sua pena e desprezo, eram os verdadeiros pobres. Viviam no vento e no frio,
caçando sombras de riqueza, enquanto ela estava sentada no coração de uma terra quente e viva. Sentiu um profundo senso de assentamento penetrar em seus ossos, um enraizamento mais profundo que as raízes dos pinheiros. O medo que sentirá na carroça, do estranho, do frio, do desconhecido, havia sido queimado pelo calor geotérmico do vale e pelo calor silencioso e constante do homem ao seu lado. Silas pousou o arreio e olhou para ela, um raro e pequeno sorriso tocando os cantos de sua boca. A passagem vai abrir na primavera, disse em voz baixa. Podemos descer, comprar suprimentos, tecidos, livros. Mai ergueu os olhos para a borda, para a linha branca da prisão que se tornará seu santuário. Balançou a cabeça lentamente. Deixe o caminho ficar fechado mais um pouco, disse, a voz firme e clara. Temos tudo de que precisamos. Ela voltou às ervilhas, ao movimento ritmado, uma promessa do trabalho que viria. Silas a observou por mais um instante, a tensão em seu maxilar se desfazendo por completo, antes de retomar o trabalho. Acima deles, o vento gritava sobre os picos, a caça de vítimas. Mas, no fundo do vale, o ar estava imóvel, o fogo era quente, e o reino estava seguro.